Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Café com Direito. A nossa conversa de hoje é com a mulher que representa força e sensibilidade no direito de família. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Civil, Processo Civil e em Direito de Família e Sucessões. É presidente da ASIC Mulher, da Comissão Pró-Agilização Processual da OAB Caruaru e ainda comanda um dos escritórios mais tradicionais da nossa cidade, a Marcela Souto Maior Advocacia, fundado lá em 1945. Hoje, o nosso bate-papo é com a doutora Marcela Cabral Rabelo Souto Maior. E a conversa promete ser inspiradora sobre o direito, mas também sobre pessoas, escolhas e vínculos. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Café com Direito. Olá a todos. Eu agradeço primeiramente o convite. Fiquei muito honrada de voltar aqui no podcast da ACES, que eu sou aluna egressa daqui. Eu digo com muito orgulho, me formei aqui em 2013. E depois desse currículo extenso que você falou, eu digo que faltou alguns itens ainda. Ainda sou mãe, esposa, madrasta, que eu acho que é bem importante no direito de família, né? Isso, que é isso que verdade. A gente vai tratar aqui. E também sou pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal. Também atuo no crime. E uma coisa, infelizmente, está ligada à outra. Hoje, o direito de família está muito ligado ao crime. Então, eu estou aqui para somar e vamos lá. Parabéns, uma trajetória impressionante. Me conta uma coisa, doutora, o que é família hoje, na sua opinião? A senhora sente que o direito conseguiu acompanhar tantas transformações desse conceito ou ainda tenta colocar a vida real dentro de regras antigas? Boa pergunta. Como você bem disse, eu sou filha de um escritório muito tradicional, né? O nosso escritório, que foi fundado pelo meu bisavô, Nicanor Souto Maior, em 1945, já vem enfrentando aí uma trajetória enorme. E eu digo a você, o direito, ele tenta acompanhar as pessoas, mas ele não consegue chegar a tempo. Então, assim, o que a gente vai vendo o direito chegando, com a jurisprudência hoje em dia, já ajuda muito, né? Antigamente, a gente tinha vários problemas quando era criança, eu via minha família reclamando, meu pai, meu avô, meus tios, por quê? Tinha que esperar uma lei ser feita para poder inserir um artigo num código, então demorava muito mais. Hoje em dia, com os precedentes jurisprudenciais, isso facilitou muito, porque os julgados vão sendo acompanhados e os precedentes vão acompanhando, mas ainda não consegue acompanhar, não. Ainda tem muita coisa fora. Como a senhora lida com casos sensíveis no seu dia a dia? Já teve caso em que a senhora precisou ser mais psicóloga do que advogada? Eu diria que todos os casos. Todos os casos a gente lida com muito mais psicologia do que com o próprio direito. Porque, assim, o direito tá ali, a formulazinha, isso pode, isso não pode, se fizer isso é crime, se fizer isso é um ilícito civil, vai ter responsabilização civil, vai ter responsabilização criminal. Tem ali aquela fórmula, mas Certo. a gente precisa entender as pessoas, porque cada pessoa chega com uma demanda diferente. Isso. E, assim, o meu lado pessoal, familiar, eu acho que facilita muito, porque eu sou filha de pais separados, que se separaram pouco tempo antes da minha mãe adoecer. Eu participo de uma família mosaico, que a gente chama, porque eu sou mãe, eu tenho um filho de 9 anos, com o meu marido, mas ele já tinha uma filha. Então, eu também sou madrasta. Então, eu entendo esse movimento da família, de como é a relação da madrasta com o filho, do enteado. Né? Então, é importante a gente ter essa vivência e a psicologia ajuda demais a gente nisso. E sobre aquelas situações em que o casal não se entende em nada, nem sobre guarda, nem sobre bens, até quem vai ficar com o cachorro é motivo de discussão. Nesses casos, o que mais complica, a parte jurídica ou emocional? É emocional, sem dúvidas. Geralmente, quando a gente vê, eu diria que na minoria dos casos, 1% dos casos, chega um casal bem resolvido para mim, para dizer, doutora, queremos nos separar, pode preparar a minuta que a gente vai assinar tudo e vai se divorciar e vai ser amigável e vai fazer no cartório. Dificilmente, infelizmente. Por quê? Porque quando rompe um vínculo conjugal, como um divórcio, o fim de uma união estável, sempre tem o litígio. Por quê? Sempre uma parte quer romper e a outra não quer. Então, aquela parte que não quer romper, ela não aceita. E, infelizmente, demora muito para aceitar. Por mais que a gente peça que faça o acompanhamento psicológico, dê conselhos, mas, infelizmente, é onde vem a violência doméstica, é onde vem a alienação parental,
surge justamente da não aceitação do fim do relacionamento. Porque se fosse vontade comum de ambas as partes, aceitariam numa boa e iam querer levar da melhor forma possível. Mas como sempre tem um lado que não quer aquela separação, vai complicar. O nosso código, ele ainda fala em poder familiar. Mas em 2025, a gente ainda deve pensar como poder mesmo? É. Engraçado que quando eu estudava, o pátrio poder familiar, né? Isso. Que é justamente ser pai e mãe. O pátrio poder familiar, hoje, quando a gente lê, é nada mais, nada menos do que ser pai e mãe. E isso é uma das dúvidas mais frequentes no meu Instagram. Quem não me segue, me siga, @MarcelaSoutoMaior. Muito bom, inclusive. A gente sempre abre caixinha de pergunta para tirar as dúvidas. E sempre vem a pergunta. A guarda do meu filho é da minha mãe, que isso melhorou. Eu vou trazer essa... Eu vou focar nisso, mas assim... Certo. Até uns 3, 4 meses atrás era assim, a guarda do filho é da minha ex-mulher. Mas eu quero levar ele no dentista. Posso? Pode. Por quê? Pátrio poder familiar, você é pai. Se você é pai, você pode levar no dentista, no médico, no psicólogo, pode levar para fazer exame. Pode não, deve. Porque não é só obrigação da mãe, né? Mas assim, tem mães que também querem monopolizar isso, entende? Se sobrecarregam, monopoliza para dizer, ele não presta, sou eu que faço tudo. E assim, qual foi a evolução de 2025? A guarda compartilhada é regra hoje. Então, como a guarda compartilhada é regra, as pessoas confundiam muito, Rochelle. A questão de, eu me separei, a guarda é da mãe, mas eu posso levar no dentista? Isso era uma pergunta sobre o poder familiar, sobre o pátrio poder familiar. Quando a guarda ela fica compartilhada, nada muda sobre o poder familiar. Mas muda o quê? A visão das pessoas. Que acham, não, se a guarda é compartilhada, eu também tenho o direito de levar meu filho no médico. Não é direito, é realmente a sua obrigação. Obrigação. Entende? Cumprir, né? Então, assim, o poder familiar, ele não é nada mais do que ser pai e mãe. Então, assim, hoje é uma das grandes causas ainda de perguntas e dúvidas a madrasta pode levar na escola, o pai pode ir para a reunião da escola. Teve até um julgado, não sei se você viu, bem recente, semana passada, que o pai entrou com ação de indenização contra a mãe porque a mãe batizou o filho, sem ele saber, e não o convidou. E ele conseguiu condenar para a mãe pagar a indenização a ele. Por quê? Por causa do pátrio poder familiar. Como é que você vai batizar um filho sem o pai saber? A escolha daquela então, religião. assim, isso já vai para o lado de quê? Da vingança privada. Que, infelizmente, usa os filhos. Usa a criança como instrumento, né? Parece que as famílias mudaram muito rápido. Mais rápido até do que as leis. A senhora acha que o direito de família é um espelho da sociedade ou ele ainda anda um pouquinho atrasado nesse sentido? Ainda anda um pouquinho atrasado. Veja quanto tempo demorou para chegarmos que a guarda compartilhada tem que ser a regra. E ainda há casos que não se aplica a guarda compartilhada. Por exemplo, quando há uma alegação de violência doméstica. Veja, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa. Eu sou presidente da SIC Mulher, que são as mulheres empreendedoras. Sou filha. E eu digo, ainda há muitos casos de denúncias falsas de Maria da Penha, que é justamente pela vingança, que, assim, infelizmente é aquela síndrome da mulher de Potifar. A mulher não aceita a separação, então ela usa a lei Maria da Penha, porque é todo um aparato muito bem feito, porque se você chega e faz uma denúncia, vai sair a medida protetiva. E aí vem várias consequências. Uma delas é justamente qual? A guarda não é compartilhada. Por quê? Porque há acusação de violência doméstica. Então, veja, uma coisa dessa já é um atraso. Porque se não for verdade, com quanto tempo vai ser provado que não era verdade e quanto tempo aquelas crianças foram privadas de ter o convívio com os dois com lados. os dois lados? Com uma guarda compartilhada, porque não vai impedir a visita. Se a acusação de violência não for contra a criança, não impede a visita. Mas vai ser só uma visita. E a criança, ela não precisa de visita. Essa semana, não sei se você viu, mas saiu a questão do ilícito civil pelo abandono afetivo. A gente vai falar sobre isso aqui. Isso é muito importante. Então, veja, veio sair agora, depois de quanto tempo? Então, assim, ainda é muito atrasado. Qual a opinião da senhora sobre isso? A minha opinião é que tem que haver punição. Tem que haver punição. Muitos colegas, quando a gente discute, dizem assim, mas não se pode comprar o amor. Concordo. E aquela criança que foi abandonada afetivamente, ela vai passar o resto da vida com um prejuízo psicológico, principalmente. Mas quem abandonou, ele precisa ser punido. Ele precisa. Eu acompanhei um caso de uma mãe que
ainda grávida, conheceu um companheiro. E ela teve o parto, o companheiro acompanhou o parto. Ele não era pai da criança, tá? Mas ele tratava a criança como filha. Ele estava no parto, nas fotos do parto. A criança chamava ele de pai. Ele assumiu a paternidade. Ele assumiu a paternidade afetiva. Resumindo, foi isso. E quando essa menina tinha por volta dos 11 anos, ele conheceu outra pessoa, se apaixonou, acabou, disse, não, eu só tinha uma união estável com essa minha cliente. E foi viver a vida. E abandonou essa criança, veja, abandonou mesmo. Tipo, não pagou pensão, não deu satisfação, não deu um telefonema, não deu uma ligação e causou vários problemas. Choque traumático, né, na vida dela. E aí, o que foi que houve? Aconteceu a responsabilização justamente pelo abandono afetivo. Foi pedido uma indenização bem alta, que não paga o amor, não paga o buraco que foi dado na criança, mas eu acho que o ser humano, ele só sente a punição quando é no bolso. O músculo que mais dói do corpo, né? Eu concordo. Então, assim, vai comprar o amor para ela? Não. Vai fazer com que volte o tempo e ele volte atrás, se arrependa, volte atrás do tempo perdido? Não, mas ele tem que ser punido para ele não fazer de novo. Quando ele sair aquele dinheiro do bolso dele, ele vai saber por que está saindo e para quem. É feito quando coloca uma lombada eletrônica na estrada. Eu sempre digo aos meus colegas que são contra a punição do abandono afetivo pagando, eu sempre digo, olha, uma lombada eletrônica quando é colocada numa BR, vai evitar um acidente? Nem sempre, mas as pessoas pensam duas vezes antes de infringir. Para não pagar. Então, que seja feito assim com as crianças. Se não tem o afeto, pelo menos tem pelo menos tem a punição. Tem muita gente que aprende sobre amor e casamento assistindo novela. A senhora acha que isso influencia na forma como as pessoas enxergam o casamento? Ou até mesmo o divórcio? Rapaz, eu vou dizer a você. Eu acho que as pessoas hoje estão sendo muito mais influenciadas por rede social do que por novela. Eu não sei você, mas eu particularmente não assisto mais televisão, não. Muitos anos. Eu não assisto televisão. Como a minha rede social é um canal de contato com os meus clientes, você mesma conseguiu falar comigo através da rede social. Meus clientes, a maioria fala comigo, rede social. Então, assim, o tempo que eu tenho de folga, eu uso a rede social para conversar com meus clientes, tirar dúvidas, falar. Você pode ver que no meu link do meu perfil é o meu WhatsApp pessoal. O que me surpreendeu quando entrei em contato e vi que realmente é o da senhora. Então, assim, eu tento ser o mais acessível possível. Então, assim, eu acho que a rede social hoje é o que mais está trazendo como exemplo. Embora que a rede social hoje, ela representa o que era a novela de antigamente. Porque a celebridade... Mas é a novela da vida real, entre aspas, né? Porque só posta o que quer. Pode colocar lá o que então, permite, assim, né? Na rede social a gente vê a pensão do jogador de futebol, não sei quanto. Aí influencia. Quando uma mulher vai se separar, faz, mas a pensão de fulano é tanta, eu quero 10 salários, 20 salários. E aí, assim, a gente tem que aproximar para a realidade. Só se posta o que é bom, né? Só se posta viagem, ninguém posta chorando, ninguém posta sofrendo. O casamento dos influenciadores que parecia perfeito. Que parecia perfeito, daqui a pouco. A gente teve um evento aqui em Caruaru, que a gente trouxe uma famosa para cá. Ela só fez elogiar o marido, que o marido era tudo, que o marido era perfeito, que o marido impulsionou a carreira dela, que sem ele ela não seria nada. Com 2 meses, mais ou menos, estourou a bomba da separação, que ele batia nela, sofria violência doméstica aqui. Então, veja o quanto vem a enganação. Ela romantizou, né? Ela romantizou. Para poder montar um personagem, né? Exatamente. Agora eu quero saber da senhora, qual foi aquele caso curioso que a senhora nunca esqueceu? Não o mais triste, mas aquele que te fez pensar que o amor realmente ele não é para amadores. Tenho vários casos, mas assim, um caso que eu gosto de falar é da minha vida pessoal. O caso que eu achei mais bonito, assim, foi o do meu pai e da minha mãe. Que eles se separaram, mãe adoeceu, entrou em coma e ficou 16 anos em coma. E pai optou por cuidar da gente. Então, assim, essa semana ainda, dia de finados no final de semana, e pai fez questão de ir lá levar a foto dela. Ele não deixou ninguém fazer a foto. Ele fez questão de fazer, ele fez questão de levar. Quando ela faleceu, eles já eram separados, tá? Ele não tinha mais vínculo nenhum. Eles tinham separado, fazia 6 meses antes de ela adoecer. Divorciados mesmo, no papel e tudo. E aí, quando eles se separaram, mãe arrumou outra pessoa, ele tinha arrumado outra pessoa, mas aí ele acabou esse relacionamento e disse, não, eu vou cuidar dos meus filhos. Vou ser pai e mãe. E, de fato, ele assumiu esse papel. Quando meu avô faleceu, eu virei curadora da minha mãe. Ele disse, não, eu vou pagar tudo dela, eu quero dar toda a assistência a ela. E pagou tudo, e teve as cuidadoras, e ele, vou pagar a rescisão das cuidadoras, vou pagar sepultamento dela, vou resolver tudo, e foi atrás de tudo. Então, assim, foi realmente um amor
que me surpreendeu. E eu Incondicional, digo né? sempre às pessoas, eu não aceito menos que isso. Porque, assim, foi o que eu tive em casa, né? Eu não aceito menos que isso. Porque, assim, realmente amor não é para amadores. Porque você vê passar por tudo, por todos, por um divórcio, por uma doença, por tudo. E até hoje, quando ele fala dela, ele fala com brilho nos olhos. Então, para mim, eu acho que é um exemplo que ficou para mim. Obrigada por compartilhar uma história tão emocionante. Obrigada. Tem algum ditado popular sobre família ou casamento que a senhora odeia ouvir porque é completamente fora da realidade jurídica? É aquela briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Isso é uma coisa que falam sempre e que a gente sabe que não se aplica. Porque o povo vive se metendo no casamento. É justamente na hora da briga que o direito tem que agir. O Estado O tem que direito garantir tem o que direito, agir. né? E é incrível assim, porque assim... É incrível que tem vários casos de denúncias falsas de Maria da Penha. E tem vários casos de pessoas sofrendo violência doméstica e o povo não quer se meter. Não quer denunciar. isso é Veja, eu muito sou sério. subsíndica do meu prédio. E lá no prédio, já ouvi relatos, né, de pessoas que tinham ouvido alguma violência e não comunicou. E há uma obrigação do síndico chamar a polícia. Então, assim, esse ditado para mim é terrível, porque, na verdade, a gente tem que ajudar sempre. É uma criança que está sofrendo uma violência. Se você é vizinho, se você está ouvindo, você mora na rua, você teve conhecimento, um estupro, uma violência contra a criança, que para mim é o que... Eu não sei se é porque eu sou mãe, mas, assim, para mim é o que mais me aterroriza. É violência contra a criança, violência contra idoso e contra incapaz. Como eu tive minha mãe incapaz de 16 anos, era um dos maiores medos que eu tinha. Que ela sofresse qualquer tipo de violência, porque são incapazes, né? Então, assim, eu acho que é esse ditado que eu aterrorizo, assim, para mim. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é isso. Todo mundo tem que se meter e resolver. A omissão, às vezes, é mais prejudicial, Sim. né? É quando vem um feminicídio, uma morte, um homicídio. Agora vamos falar sobre situações do dia a dia. Tem gente que acha que morar junto por muito tempo já vira casamento. É assim mesmo ou precisa, o que o precisa ter também para ser considerado união estável? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Para ser considerada união estável, nós precisamos de alguns requisitos bem importantes, que é relação pública, quando, na verdade, a maioria não é pública, que eu vou falar alguns casos curiosos. Relação pública, duradoura, ou seja, sem estar acabando e voltando, pública, duradoura. E o principal, com o fim de constituir família, tá? Se ela não for pública, não é união estável. Se ela não for duradoura, não é união estável. E se não tiver a finalidade de constituição de família, também não é união estável. Pode ser um namoro que dure 20 anos. E você até more com a pessoa. Mas vocês nunca tiveram a intenção de constituir família. Não é união estável. Eu peguei um caso bem curioso de um homem que ele era casado e ele tinha um amante. E ele vivia com as duas. E uma não sabia, quer dizer, a amante sabia que ele era casado, claro, e a esposa não sabia que ele tinha amante. E assim viveram por mais de 20 anos. Um belo dia, a esposa pediu a separação dele. Quando ela pediu, que ele foi comunicar à amante, eu era advogada dele. Quando ele foi comunicar à amante disse, também não quero não. Não quero você mais não. Ele disse, "Mas como Perdeu as assim?" duas. Aí ele, tá bom, aí perdeu as duas e ele já tinha mais uma, outra, 3, sei lá, ele era bem virado. E aí ele sabia, ó, me separei de fulana, que ele me procurou para fazer o divórcio da mulher, da esposa. E fulaninha também não me quer mais. Então eu encerro esse ciclo e vou seguir minha vida. Eu disse, ok. A paixão dela era só por um Eu acho que ela só queria ser amante. E aí, engraçado que ela disse várias outras coisas, assim, que eu acho que nem cabe eu dizer aqui, mas ela disse que não ia lavar as cuecas dele, que não nasceu para ser esposa, que a outra que fazia o almoço dele, que ela não tinha paciência, enfim, foi bem engraçado. Ela era do luxo. Eu acho que foi meu caso mais engraçado. E aí, pra gente pra não parar por aí as surpresas, eu tava resolvendo o divórcio dele e a gente foi surpreendido com intimação que a amante pediu o reconhecimento da união estável. E aí eu disse, como assim? Se não era público. Se não era uma relação pública. Se ele tinha um caso, ele era casado. Para onde ele ia na cidade? Ele ia com a esposa, era outra cidade. Para onde ele ia com a esposa, a amante não aparecia. Aí ele fazia algumas viagens com essa amante. Ele tinha 2 filhos com essa amante. Que as crianças não têm nada a ver, né? Tem o direito dos alimentos, tudo certinho. Mas assim, a amante em si, a concubina, que a gente chama, que é concubinato, a relação, quando sabe que o outro é casado e tem uma relação, não pode ser união estável. O direito, ele não reconhece várias uniões ao mesmo tempo. Então, se você é casado, é contra a poligamia. Inclusive, a bigamia é crime no Brasil.
ainda é crime. Antigamente era adultério, que era crime, que era traição. Hoje em dia a traição não é mais crime. Mas a bigamia continua sendo crime. Então, se você é casado, você não pode casar de novo. E também não pode ter uma união estável. Então, essa amante e foi um barraco esse processo, assim. Esse processo foi literalmente um barraco. E eu era sempre surpreendida. Então, ela pediu audiência, a amante. Aí levou 2 testemunhas. Um taxista, que disse que levava ela com ele para Recife para pegar voos que eles viajavam. E um cara de um restaurante em Recife, que ele ia com ela escondido. Então, assim, claramente a relação não era pública, porque eles moravam no estado interior. No interior, as pessoas nem comentavam. Então, ela não conseguia uma testemunha da cidade para dizer que ele dormiu na casa dela. Ele nunca dormiu na casa dela. Engraçado que a testemunha dele... Tanto tempo e manter um segredo, Foi. assim, né? E engraçado que a testemunha dele foi a esposa, a ex-esposa. Porque ela foi para lá para dizer, não, ele nunca dormiu fora de casa. Então, assim, foi o mais engraçado. Foi o processo, assim, que eu me diverti até o fim. De me divertir, assim, de ficar impressionado como ser humano. Até onde pode chegar. Veja que o direito não acompanha isso. Né? É uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa. Aí, resumindo, não foi reconhecida a união estável. As crianças tiveram todos os seus direitos contemplados, claro. Mas ela não, porque ela era concubina. E não era união estável. E ela tinha certeza que era. Quando o casal se separa e um deles fica com o filho, o outro pode visitar quando quiser ou tem que ter um acordo prático? Depende. Tudo no direito depende, né? É. Se você me perguntar aqui tudo direito, a minha resposta vai ser sempre depende. Mas vamos lá. Se separou. Aquilo que eu disse no começo. É de comum acordo, raríssimo. É de comum acordo, tá tudo bem. Ele vai, o homem vai seguir a vida dele, a mulher também. Tá de comum acordo, quero colocar a visitação livre. Ok, mas pra mim sempre dá problema. Sempre dá problema a visitação livre. Por quê? Porque por mais que esteja tudo bem, começa a vir a conveniência. Então, pra mãe não é conveniente na quarta porque ela quer fazer o pilates na quarta. E para o pai não é conveniente na quinta porque ele joga o futebol. Ou sai com os amigos. E aí começa a treta, entendeu? E a criança fica no meio ali, né? Então, eu gosto. E minhas colegas que fazem direito de família comigo aqui, que eu quero também, assim, dar parabéns. Que todas as minhas colegas que estão fazendo direito de família hoje, eu não tenho o que reclamar. Que bom. A gente sempre traça os planos de convivência. O que é isso? A gente faz um planejamento mesmo para colocar no papel, até com multa de descumprimento, para levar para o juiz homologar. Como? A criança vai ficar com o pai tais dias, com a mãe tais dias, traça o plano, tais horários, pega aonde, devolve aonde. Evita a criancinha estar com mochila, malinha, para estar alternando, para a criança não se sentir uma mercadoria. Então, a gente traça aquele plano todinho. E, claro, pode haver uma concessão, uma troca, que eu nem aconselho. Eu acho assim, é dia da mãe, é dia da mãe. Mãe, se você não pode hoje, é seu dia. Dê seu jeito. Eu sempre digo, dê seus pulos. Que não aperreia o pai, não, porque também quando for o dia dele, ele não vai ter cara de lhe aperrear. Então, assim, é seu dia, você não pode pegar. Fale com sua mãe, sua tia, sua irmã, sua prima, uma Uber de sua confiança, uma madrinha, uma amiga, mas não peça ao pai. Porque senão isso vai virar rotina e vai começar o troca-troca. E quando começa o troca-troca, vem treta também. E a criança tem que se adaptar. E a criança a se sentindo uma mercadoria. Né? Então, a visita livre, ela só acontece bem, raramente, quando os dois estão super bem resolvidos. O que é muito difícil, E eu não aconselho. E se o pai ou a mãe se muda para outra cidade, como fica a convivência com o filho? A justiça ajuda a reorganizar isso? Eu tô com um caso, inclusive disso aí, bem pesadinho, porque assim, eu gosto dos dois. E porque é o seguinte, a guarda compartilhada, quando é dentro do mesmo estado, não precisa de autorização judicial para se mudar, o que é o caso. Aqui, a pessoa está querendo sair de Caruaru para Recife. A justiça não precisa dar autorização judicial, porque está no mesmo estado. Mas a gente sabe que vai mudar totalmente a rotina e a dinâmica daquela família e daquelas crianças. Então, o que é que acontece? Eu, particularmente, gosto de dizer às pessoas o seguinte. Se você está se separando, se você vai mudar de lugar, é melhor resolver de forma amigável, traçar um plano de convivência entre os dois advogados. Bem certinho, porque você sabe o que é melhor para você e ele sabe o que é melhor para ele. Por mais que tenha briga, confusão, a gente tenta chegar num denominador comum. E leva para homologar. Eu só tenho processos litigiosos na justiça. Litigiosos é de briga. De tipo assim, o juiz vai resolver. Eu dou minha versão aqui e o juiz que resolva. Raramente também. 10% dos meus processos no escritório vão para litígio. 90% a gente resolve dentro do escritório. Por quê?
índice alto. Muito. É índice alto e, assim, é um índice que é bom para as partes. A parte sempre acha que está perdendo, sempre acha que está cedendo demais. Então, quando eu estou do lado da mulher, a mulher sempre acha, mas eu estou sendo prejudicada porque ele ficou com isso, com aquilo. Só que, veja, não é melhor você resolver e levar para o juiz homologar, porque os dois advogados ali estão conversando e sabe os calos de cada um, do que você simplesmente jogar num processo onde o juiz não sabe quem é você, não sabe quem é ele, e vai decidir. E geralmente o juiz vai dar uma decisão genérica, que é como se aplica. Guarda compartilhada, ficando a criança, final de semana alternado com o pai e a mãe, dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe. Então, assim, é uma coisa muito engessada, entendeu? Fria, né? Fria. Então, eu prefiro resolver o plano de convivência e levar para o juiz homologar. Muito Por bom. pior que seja. É melhor você resolver do que vir uma decisão assim, nada a ver. Pronto, tinha um caso mesmo que eles não tinham jeito. Eu tentei, a advogada do outro lado tentou, a gente tentou fazer um plano de convivência, eles não quiseram. Saiu uma decisão totalmente contrária ao que eles queriam. Totalmente contrário. Mas não quiseram fazer o acordo, a gente vai fazer o quê? Tem que forçar, né? Tem muita gente que fala, ele não paga pensão, então também não vê o filho. Isso existe mesmo ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu queria que isso ficasse, assim, gravado na mente das pessoas. Eu até coloquei uma caixinha de perguntas essa semana, dizendo isso, enfatizando. Mães, por favor, não digam que o pai não paga pensão à criança. O que é pior, tem pais que pagam e a mãe diz que não paga. Tem pais que não pagam e a mãe vai lá e diz à criança que não paga. Não pode ser dito. É aquela velha história de você comprou no cartão de crédito. Exemplo, não pagou. O cartão vai na sua casa ali tomar as coisas? De jeito nenhum. Não. O que é que o cartão faz? Ele executa. O mesmo jeito é a pensão. A pensão alimentícia não está sendo paga, mãe. Execute. Resolva, né? Peça prisão. Execute, peça penhora dos bens dele, peça para ele ser negativado, faça o que quiser. Mas não puna a criança. E joga a Porque responsabilidade. quando vai e diz a criança, seu pai não lhe dá nada, seu pai é um safado, tá gastando, ó, tá bebendo, tá saindo, tá viajando, mas a pensão não paga. A mãe não sabe, mas aquilo é uma sementinha que está sendo plantada na cabeça da criança. E vai causar problemas para quem? Para a criança. Então, assim, eu peguei um caso recente que eu fiquei surpreendida. O pai paga a pensão, ele é funcionário público, é descontado na folha de pagamento dele. E a mãe estava dizendo que o pai não dava nada, que era para o filho chamar o padrasto de pai, porque o pai mesmo não dava nada. Veja que ela é nação parental. Gravíssimo. Veja que ela é nação parental. Seu pai não lhe dá nada, quem lhe dá suas coisas é o seu padrasto. Seu padrasto é muito mais pai do que você, do que seu pai. E chame seu padrasto de pai, porque seu pai não serve para nada. Ele é ausente, ele não serve para nada. E Gente, tudo comprovado que ele vinha e pagando. tudo comprovado que ele vinha pagando. Então, veja, é a única vontade de fazer alienação parental. Agora, veja, eu me surpreendi com a capacidade desse pai, que esse pai olhou para mim, que eu disse, você quer representar a questão da alienação parental, conselho tutelar e tal? Esse doutor, eu não quero, não. Porque, assim, eu não vou tá dando ibope para ela. E, assim, o maior prejudicado vai ser meu filho, infelizmente. E ela que lida com ele. E lá na frente, ele sabe quem é a mãe que ele tem. E eu não vou fazer nada, porque senão eu vou piorar a situação dele. Porque o ambiente que ele vai ter que frequentar todos os dias é a casa. Exatamente. E é lá que ele vai estar recebendo toda Exatamente. a informação errada, né? Mas entende como é prejudicial. Muito. E para a criança. Agora você me pergunta por que essa mãe faz isso? Não sei. Porque não aceita a separação, até hoje. Porque não superou. Não para de falar nesse pai, né? Às vezes também para dar uma posição vingança maior ao padrasto, já está ali, né? Não dá para entender, eu não sei. E quando o devedor de pensão ele está desempregado ou ele vive de bico, como a justiça faz para garantir esse pagamento? A justiça não tem pena, não. Se tiver desempregado, eu também tenho um caso de um cliente que está desempregado, está fazendo bico, já teve restaurante, já teve empresa, já foi empresário e hoje ele não tem essa condição. Não quer saber, não, é prisão. Até porque a criança não pode ficar esperando até aparecer um emprego. Né? É prisão e a justiça não perdoa, não. Não aceita esse tipo de justificativa, não. O pai está comendo, está se vestindo, então dê seus pulos, né? É verdade. Outra dúvida que aparece muito, quando o casal tem um pet, tipo um cachorro ou um gatinho, e se separa, como a justiça trata isso? É bem, é guarda, é convivência? Como é? É engraçado, porque também tem o pai de pets no escritório, e para a justiça ainda é tido como um bem.
Só que já está mitigado. A jurisprudência já está tratando, não é como guarda, né? Porque a gente não pode dizer que é uma criança. Por mais que os pais, não, os tutores, Hoje em dia tem sintam... gente passeando em carrinho do bebê, com carrinho do pet. bebê, exatamente. Então, assim, hoje como é que funciona? Não dizem que é coisa, nem dizem que é criança, tá? Mas tem a responsabilidade. Então, ficam como tutores, certo? Do pet, o pai e a mãe, né? Do pet, os tutores. E aí, quem fica mais tempo, o outro faz o pagamento como se fosse uma pensão, mas não é pensão alimentícia, não tem execução, não tem prisão. Mas, assim, paga, assim, eles rateiam as despesas. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E é uma despesa grande, viu? Eu digo a você que os valores lá de pets equivale muito com das crianças. É caro ter um pet, viu? Tem bicho hoje É. que está gastando mais do que Do criança, né? Exatamente. Eu fiquei impressionada quando eu vi. E quando alguém tenta esconder os bens para não dividir no divórcio, existe um jeito de descobrir isso legalmente? Sim, e é a fraude, né? Se for descoberto, tem fraude. Infelizmente acontece, muito. E, inclusive, eu gosto sempre de deixar aqui. Existe uma questão da medida protetiva patrimonial, que muita gente não sabe. Na Lei Maria da Penha, que é uma lei super completa, que às vezes as pessoas acham que a Lei Maria da Penha é só quando tem a violência doméstica e vai lá para punir o agressor. Mas existe uma medida. Porque, geralmente, por que eu estou falando assim? Não é que é só o homem que faz isso, mas a maioria das vezes é. Porque, geralmente, o homem detém a empresa, detém as lojas, detém as coisas. E, quando ele pensa em se separar, ele já vai logo começar a dar fim às coisas. Então, tem uma medida protetiva que a mulher procura aqui, a Delegacia da Mulher, ou procura um advogado especializado e entra com um pedido de medida protetiva patrimonial, tá? Essa medida protetiva visa assegurar os bens. Então, ela lista os bens e diz, ele está querendo se desfazer de tudo. Em qualquer fase do casamento. Em qualquer fase. Em qualquer fase. É uma medida que visa garantir que o patrimônio não seja dilapidado. É muito importante. Muito importante mesmo, porque acontece, realmente. O cara começa a vender o carro, a empresa, ou já tive casos da mulher tinha a detenção da empresa, sofreu uma violência doméstica, né, uma agressão verbal, e aí o que é que acontece? Ela denunciou e ele sofreu a medida protetiva de não ir para a empresa. E aí o que é que ela fez? Ela começou a desfalcar a empresa, pegar todo o dinheiro e desviar. E ele fez o inverso. Ele também pediu a proteção patrimonial. Então, tem várias medidas para ser feitas. E há a fraude, né? Tem diferença grande entre o divórcio no cartório e o divórcio através da via judicial? Tem, porque no cartório é muito mais rápido, né? No cartório, se você tiver de comum acordo, totalmente consensual, representado por advogado, o divórcio sai na hora. Você chega no cartório, apresenta a documentação com o advogado, faz a minuta, tudo assinadozinho, o tabelião já lavra a escritura de divórcio. Qual seria essa documentação, doutora, para levar? A certidão de casamento, documentos pessoais, se tiver bens, o documento dos bens. Só e isso? a minuta, né? Que diz o que é que vai ficar para cada um. Se tiver bens. Se não tiver bens, já sai na hora. Se tiver bens, sai na hora também. Agora tem que estar com a minuta, tudo certinho, dizendo o que é que fica para cada um, todo assinado com testemunha, lavra a escritura do divórcio na hora também. Já sai divorciado. Muito mais rápido, muito. E para quem está vivendo um divórcio difícil nesse momento, qual é o conselho mais humano que a senhora poderia dar? O conselho mais humano que eu poderia dar é que todo divórcio é difícil. Não existe divórcio fácil. Por quê? Infelizmente, a gente só conhece o cônjuge no divórcio. Então, assim, você vai... quem está passando pelo divórcio vai perceber que você vai ser alvo de coisas que você nunca imaginou passar por aquela pessoa que é a pessoa que mais lhe conhece. Por quê? Convive com você, sabe todos os seus pontos fracos e vai usar disso contra você. Então, a pessoa que está se separando, ela vai ver que não conhece de forma alguma o cônjuge. Não conhecia, né, o cônjuge. Então, assim, tem que ser forte, tem que ser resiliente. Não pode se entregar para uma depressão. Não pode achar que o mundo vai acabar por causa do divórcio. Porque tudo muito, né? passa. Acontece muito. As pessoas se sentem incapazes, acham que o mundo vai acabar porque vai ficar sem nada, porque não vai conseguir refazer a vida e tal. Mas tudo passa. Bom. E quando uma pessoa vive com um companheiro por anos, mas aí está tudo no nome de um só. Certo. O outro tem direito a alguma coisa? Tem direito à metade de tudo. Se for uma união estável, né? Se for assim, mora com o outro, tem uma união estável, todos aqueles requisitos da união estável, e está tudo no nome de um só.
tudo que comprou durante a união é dos dois. Certo. Outra coisa que muita gente pergunta, madrasta pode ser madrasta ou padrasto, né? Pode ser obrigada a pagar a pensão? Boa pergunta. Isso tá uma polêmica. Ó, isso tá bombando no Instagram. Eu vi. Isso tá bombando, porque é o seguinte. Primeiro lugar, madrasta não paga pensão alimentícia. Nem madrasta, nem padrasto. Não paga. Não tem perigo de pagar pensão alimentícia. O que é que houve na jurisprudência que causou essa revolução? O que é que estava acontecendo? Vou dar um exemplo prático. O pai das crianças está sem pagar a pensão. O que é que ele faz? Ele vai e começa a ocultar o patrimônio dele. Porque uma das medidas na execução de alimentos pede prisão civil, mas pede penhora dos bens, certo? Para pagar a pensão. Então, o que é que o alimentante faz? Vou colocar os bens no nome da minha esposa. Para ocultar, dizer que eu não tenho nada, porque sendo da esposa não é dele, se for casado com comunhão parcial de bens. Então, veja, casado com comunhão parcial de bens, ele vai e pega o bem, é uma fraude isso. Para ocultar o bem, ele tira do nome dele e bota no nome da esposa. E isso deu certo por muito tempo. Até quase agora isso deu muito certo. Só que direito é lógica. É claro que isso ia dar errado um dia. Porque se é casado com comunhão parcial de bens, tudo que estiver no nome da esposa é dele. Então, o que é que a justiça fez? Tá no nome da madrasta? Tá. É regime de comunhão parcial? Isso aí tem que ficar bem claro. É regime de comunhão parcial? É. Tá no nome da madrasta? Um exemplo, um carro. Tá. Pode penhorar. Aí começou a rebelião jurídica. Meu Deus, então estão penhorando os bens da madrasta para pagar a pensão, então a madrasta paga a pensão. Não é isso. Só tá penhorando se, por causa da fraude, e se for comunhão parcial de bens. Porque se for casado com separação total de bens e a madrasta tiver 1 milhão na conta, 50 mil carros... É dela. É dela. Não pode penhorar. Agora, se for casado com comunhão parcial, tudo que é dela é dele. Então, se ele está devendo, ela está devendo também. Que é uma das coisas que traz muito na minha rede social. Ah, mas eu fui casada com um trambiqueiro e agora estão me cobrando. Vão cobrar. Não é comunhão parcial de bens? É créditos e débitos. Tudo que é seu é dele e vice-versa. Tanto os débitos como o crédito. Agora, se for separação total de bens, isso não acontece. E lembrando que a madrasta nunca pagou pensão. Quem está pagando pensão é o alimentante. Agora, o patrimônio que for dele e dela vai ser penhorado. Trabalhar com direito de família deve ter ensinado a senhora muito sobre o ser humano. O que a senhora aprendeu sobre as pessoas nesses anos de atuação? O que mais tocou todos esses anos? O que mais me toca é uma certeza que a gente tem que ter, que ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém. Principalmente nesse mundo que a gente vive de rede social, que a gente acha, fulano é tão simpático, tão bom, não sei o que, quando a gente vai ver, não paga pensão. Fulano é tão maravilhosa, não sei o que, quando a gente vai ver no fundo, assim, a mulher tem um discurso super feminista, é a defensora das mulheres, não sei o que, não sei o que, quando vê, não trata bem a própria filha. Ah, porque a mulher vai para rede social, briga por outras mulheres, não sei o que, quando vê, não tem uma amiga. Então, assim, o Instagram, a rede social, não é nem só o Instagram, a rede social em si. É o que o outro quer mostrar. É o que o outro quer mostrar. E nos processos de família é que a gente descobre realmente quem são as pessoas. O que é que aquela pessoa faz com o filho? Porque, para mim, eu conheço uma pessoa pelo que ela faz com o filho. Então, se é mau caráter com o filho, se não trata o filho bem, se não paga pensão, se não tem responsabilização, com a responsabilidade com aquela coisa, já para mim já não tem confiança. Então, assim, no direito de família a gente aprende que ninguém conhece ninguém. Principalmente por rede social, por ver nos cantos, por andar. O pessoal andando no carrão, devendo. Não sei quem em Paris. Tem muitos. Não sei, devendo. Devendo e botando atestado de pobreza nos processos sem pagar. Então, assim, é isso. Muito caso, né? É isso. A senhora acha que o afeto e até o amor pode ser um critério jurídico, tipo, decidir um caso com base no vínculo emocional, não só no papel? Eu acho que isso era o ideal, mas ainda não chegamos nesse ideal. Infelizmente, assim, a gente vê que a justiça está se esforçando, está melhorando os precedentes, está ouvindo mais as nossas crianças, porque eu sempre digo, vamos ouvir as nossas crianças. É muito difícil uma criança mentir. Então, assim, quando uma criança não quiser ir para a casa do pai, estiver chorando, se agarrando, não deixe ir. Tem, né? Alguma coisa de errada tem. Não pode. Eu sei porque eu tenho um filho, ele não iria. Então, assim, vamos ouvir as crianças. Vamos ver mesmo o que é bom para aquela criança.
Vamos fazer um estudo psicológico, psicossocial melhor. Eu tenho casos de mãe que tem a guarda só para receber a pensão, mas a criança fica só na mão de funcionária, fica só na mão de casa dos avós, que quando é casa dos avós ainda tá bom. Ainda tá bom. Mas assim, joga mesmo a criança, só quer receber a pensão e dizer assim, não, a guarda da criança é minha. Então assim, eu acho que o direito está muito defasado ainda nisso. Precisa evoluir o estudo psicossocial para ver, no âmbito de separação, qual é o melhor lar para a criança. E eu digo às mães e às mulheres, eu sempre converso. Porque assim, eu tenho clientes que são médicas, que têm aquelas rotinas frenéticas, policiais, que é plantão em cima de plantão, até para sustentar a casa. Uhum. Então, assim, na separação, aquela criança já estava adaptada até a rotinazinha dela com o pai. Por que vai separar? Por que não manter a rotina da criança? Eu tive uma cliente que ela me emocionou. Porque ela disse, ela chorou muito na minha mesa, assim. Os dois eram funcionários públicos e tinham essas rotinas frenéticas. E eles tinham um filho. Só que ela reconheceu que ela trabalhava muito mais do que o pai. E que o pai era quem botava para dormir, que o pai era quem fazia a tarefa da escola, tal. E ela chorando horrores, porque ela disse que estava sendo julgada pelos parentes. Porque ela ia deixar a residência, a guarda ia ser compartilhada, que isso já é um avanço, mas a residência da criança ia ficar com o pai. E ela dizendo, doutora, você não sabe o quanto eu estou sendo julgada por isso. E eu disse a ela, e julgada por quem? Por mulheres. Por mulheres. Mulheres feministas que dizem, a mulher pode ser, fazer e quiser, o que ela quiser, onde ela quiser. Julgando ela. A irmã, a tia, até a mãe. Como é que tu vai deixar teu filho com o pai? Que mãe é essa? Veja, ela era a melhor mãe que existia. Por quê? Ela continuou no trabalho dela. Ela continuou dando tudo ao filho. E ela começou a ter um vínculo de qualidade com aquele filho. E Por ela quê? teve a percepção de que o que Ela a foi criança mãe. precisava naquele momento era o pai que estava Sim, suprindo, era o porque pai era que o podia pai. oferecer. Exatamente. Eu acho que tem que haver essa sensibilidade das partes. Não se importar tanto com o julgamento alheio e ter essa sensibilidade. Porque, assim, a criança, ela precisa... Assim, quando há o divórcio, há o rompimento de um vínculo familiar. Sim. E muda tudo para todo mundo. Então, quem vai sair de casa, se vai vender o apartamento, cada um vai para algum canto. Mas tem que pensar mais na criança, sempre. Então, assim, como é que a gente faz para mudar o mínimo possível a rotina daquela criança? Evitar mudar de escola, evitar de mudar o padrão de vida da criança, evitar de mudar a rotina. Então, se é a mãe que faz tudo da criança, deixa ele com a mãe. Se é o pai que faz, deixe com o pai também, não tem problema. Como é que a gente tem esse discurso feminista tão bonito e na hora da prática não quer aplicar? Vínculo emocional, ele pode ser tido no direito de família como objeto de prova? Sim, sim. Só tem um problema. Qual? A gente não tem hoje ainda como identificar. Os estudos psicossociais, eles analisam. A casa da mãe pode receber bem a criança. A casa do pai também. A criança ama o pai e ama a mãe. Certo, ok. Mas e o vínculo? Afetivo, emocional? Ainda não tem... Eu acho que a gente precisa de pessoas mais especialistas na área, que tenham aquele maior cuidado. E detalhe, né? O número da demanda. Por isso que eu tento me manter nesses 90% de resolução dentro do escritório. Por quê? Dentro do escritório, você resolvendo, você leva e homologa. Porque quando você vai para a enxurrada, imagina a demanda. Aí vai para um estudo psicossocial. Quantos estudos psicossociais não tem para fazer? Não é mais fácil você levar para um psicólogo particular, o outro levar, vamos fazer a melhor pela criança. Um estudo mais especializado, exatamente. Né? Vamos voltar ao assunto que movimentou a internet essa semana. Qual a opinião da senhora a respeito do abandono afetivo ser considerado ilícito civil? Eu acho que, como eu disse, demorou muito para isso acontecer. Mas já vinha sendo, tá? A legislação chegou agora, mas os precedentes jurídicos já vinham acontecendo, já vinham tendo condenações, inclusive altas, viu? 1.000 salários mínimos, 900 salários mínimos. Aí você diz assim, não paga o amor. Não paga, mas paga a restituição, né? A criança sabe que aquele pai foi punido e sabe que aquele não é certo para ele não replicar. Porque qual é o problema da criança? A criança replica. Geralmente a criança que foi abusada sexualmente, ou ela vai ter um transtorno, ou ela vai abusar. Vai se transformar no abusador. A criança que vê o pai batendo na mãe, ou ele cresce com raiva da mulher e bate na mulher, ou ele vai crescer com aversão à figura masculina. Então, a criança, ela replica comportamentos. Então, ela não pode achar que está certo ser abandonada. E tem que ser punida. E não é só pelo pai, não, viu? Tem abandonos da mãe também. Tem muitos abandonos da mãe também. Infelizmente. Né? Infelizmente.
Agora eu quero propor à senhora um ping-pong. Respostas rápidas com a primeira coisa que vier na cabeça. Tá. Família é Tudo. um erro comum das pessoas ao falar de direito da família. O julgamento. O artigo mais bonito da Constituição. É a liberdade. Uma palavra que define o amor maduro. Sabedoria. Direito sem afeto é Nada. a parte mais injustiçada do direito. A criança. A melhor decisão que uma pessoa pode tomar numa separação é? Pensar na criança. Se a doutora Marcela pudesse mudar uma lei, qual seria? Que as pessoas tivessem o maior cuidado com a criança. O que não pode faltar em uma relação? Respeito. Família, para a doutora Marcela, é sinônimo de quê? Respeito. Iremos encerrar por hoje. Muito obrigada, doutora Marcela, por trazer tanta clareza e leveza para um tema tão importante. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Se você quiser me chamar, quem quiser me seguir, mandar pergunta, estou disponível e à disposição. Sou completamente apaixonada pelo direito de família. Deu para perceber, Deu para né? perceber. E é isso, eu atuo isso na prática. E Muito bom. muito obrigada por tudo. Parabéns. Obrigada. Quero agradecer também a Rafael Torres pelo acolhimento, pela manutenção aqui do estúdio. Quero fazer um agradecimento especial à instituição ACES UNITA por me permitir, enquanto estudante de Direito, compartilhar de temas tão relevantes, convidar profissionais tão capacitados para debater e levar esse tema para mais pessoas que precisam, além das instituições. Eu também quero agradecer o convite e dizer que estou à disposição. Obrigada. Obrigada.